Olá, turma, tudo bem? Bom, nós iremos retornar, né, e retomar o capítulo de vocês. Eu falei para vocês que esse capítulo era bastante extenso. E aí a gente vai falar hoje sobre um período, um dos períodos mais obscuros da história do Brasil, que foi o período da ditadura militar, que vai de 1964 a 1985, tá? Vou compartilhar aqui com vocês o nosso livro, porque aí fica melhor de visualizar. O livro de vocês, ele divide mais com as ações da ditadura militar do que com os períodos em si, né? Ou seja, vocês não vão encontrar aqui a separação direitinha com os presidentes, né? Lembrando que os presidentes foram Castelo Branco, Arthur Costa e Silva, Garrastazu Médici, Geisel e Figueiredo, ok? E aí ele já inicia falando sobre a questão da implantação da ditadura, né? É bom a gente lembrar que a ditadura foi imposta através de um golpe, né? Segundo a Constituição brasileira, quando há uma renúncia, no caso houve a renúncia de Jânio Quadros, quem assumiria seria o seu vice, no caso João Goulart, né, no período. E aí o que acontece? Como o João Goulart tinha essas ideias voltadas mais para a questão progressista, né, ele acabou sendo afastado através de um golpe, né, e aí imposto esse período da ditadura com o primeiro presidente que foi Castelo Branco. O que acontece? A ditadura ela vinha, na verdade assim, o discurso militar vinha com a questão de passageiro, né? Era necessário manter uma ordem dentro do Brasil e aí depois instaurar novamente o período democrático. Isso era o discurso, na prática não foi assim que aconteceu. E aí é importante a gente lembrar que, como foi um golpe, não estava, a Constituição não prevê e também não legaliza esse tipo de ação, né? E aí o que acontece? Para tornar esse período legal, digamos assim, no sentido de leis, foram criados atos institucionais, né? As emendas, isso eram emendas constitucionais impostas pela ditadura, ok? Então a gente vai ter vários atos institucionais, mas a gente estuda os 5 primeiros, né? O AI 1, 2, 3, 4 e 5, ok? O AI 1, né, que é o ato institucional primeiro, ele estabeleceu que a eleição para presidente seria de forma indireta. Então a gente já vê aí que esse AI 1, ele já previa a questão dos presidentes serem eleitos pelo colégio eleitoral, tirando totalmente a participação da população, né? Ou seja, agora os presidentes eles vão ser indicados. Isso era uma forma de controle, né? O AI 2 que prevê a extinção dos partidos políticos existentes. Tio, o que é que isso significa na prática, a extinção dos partidos existentes? Não tem oposição, né? Não existe oposição, né? Se eu não tenho partidos políticos, os partidos políticos é uma das questões dentro da questão política que faz com que o sistema seja democrático, porque existe a questão da oposição àquele que está no poder, os partidos de oposição. E aí o AI 2 ele já extingue essa questão do partido é, político, né? Aí ele já pula para o ato complementar 4, na qual estabeleceu 2 partidos, né? Ou seja, ele estabeleceu o bipartidarismo, que foi o partido Aliança Renovadora Nacional, que seria a Arena, né? Partido governista, e o Movimento Democrático Brasileiro, que seria o MDB, que supostamente seria uma oposição ao governo, mas que de oposição não tinha nada, né? Era um partido realmente que também atuava ali em comum com o governo, né? E aí o que acontece? Aqui no livro de vocês,
ele já joga a questão da propaganda ideológica. Isso foi muito forte dentro da ditadura militar, porque fazia com que as pessoas que não apoiassem o sistema, né, no caso, não apoiassem a ditadura, fossem vistas como não nacionalistas, né, fossem vistas como pessoas que estavam contra o país, né? Então vai ter várias campanhas de Brasil ame ou deixe, né? Ou seja, aqueles que não concordariam com o sistema necessariamente teriam que ir para fora do país. Isso era a questão do ato de censura. A censura, ela só deveria passar, né? No caso, os meios de informação, jornal, televisão e tudo mais, só deveriam transmitir para a população notícias positivas sobre o governo. Se tivesse alguma questão relacionada de forma negativa ao governo, deveria ser censurado, né? As escolas passaram a trabalhar nessa questão também, ou seja, ensinando a questão da moral e cívica, né? Ou seja, os militares estavam dentro da escola, então professores que poderiam possivelmente estar falando contra o sistema eram presos. Então, houve realmente um fechamento de cerco da população com relação a esse sistema, né? E aí, os anos mais cruéis do período foi a instauração do AI-5, né? Ele vai falar sobre dois órgãos que existiam, né? Que foi o DOI-CODE, né? Eu tenho o Centro de Operações e Defesas Internas, que é o CODE, e o Serviço Nacional de Informação, que é a CNI. Ou seja, o DOI-CODE era um meio realmente de tortura, né? As pessoas que eram perseguidas, as pessoas que eram jornalistas, artistas, professores, intelectuais, toda essa parcela da população que era contra esse sistema eram presas no chamado nos porões do DOI-CODE, né? Que eram justamente esses locais que serviam para a tortura. E aí, para poder legalizar essa questão da censura ao máximo, foi estabelecido o AI-5, que foi o AI-5, que foi o ato institucional mais agressivo, no período mais violento da ditadura, que foi em 1968, né? O AI-5, ele vai defender, ele vai dizer o quê? Ele vai suspender o habeas corpus de presos e vai conceder plenos poderes ao presidente, né, que estivesse em serviço, ou seja, as pessoas já não tinham mais nenhum tipo de direito de cidadania, né? Todos aqueles que fossem contra, todos aqueles que se manifestassem, todas aquelas pessoas que eram realmente atuavam contra esse sistema, fossem presas, eram torturados, eram mortos, enfim, né? Foi aí esse período mais conturbado da nossa história. Aí o livro de vocês... gente, só um minutinho. Bom, como eu estava falando para vocês, falei sobre a questão da censura, e aí essa censura, ela atuava realmente em várias áreas, né? Rádio, cinema, teatro, jornal, enfim, a própria questão das escolas. E aí ele vai falar aqui alguns setores que fizeram resistência a esse governo, né? Eu tenho aqui, ele vai falar sobre a música, então a gente tem, por exemplo, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Raul Seixas, Elis Regina, enfim, uma leva de cantores que realmente atuavam contra, e aí é interessante a gente perceber que esses cantores, como eles tinham uma visibilidade na mídia, quando havia atos de rua, eles normalmente faziam a entrada, né? Eles faziam a fachada da frente, porque era uma forma do governo não agir com tanta agressividade, porque eles realmente eram pessoas bastante conhecidas. E aí ele vai falar sobre o cinema, né, que ele vai ter esse papel de atuação, mas aí o cinema ele vai acabar
ganhando uma censura muito forte, ou seja, alguns filmes realmente não vão sair no período por causa disso. E, por fim, o teatro, né? O teatro também tem essa questão de atuar como um processo de protestação, mas aí o teatro ele vai ser bastante visado nessa questão de realmente do ato de censura, ok? Eu estava olhando o livro de vocês e aí eu acho tudo muito solto. Então, próxima semana eu vou trazer alguns slides para a gente poder visualizar melhor. No caso, hoje, atividade 296 e 297. Ok? No mais é isso. Até a próxima.